já aproveitar para jogar isso para você, Tadeu. Qual foi a importância da mentoria, dos conselhos que você teve no decorrer do seu caminho? Pessoas chaves que entraram na sua vida em um determinado momento e que, através do conselho, como você disse, você estava atravessando uma rua e encontrou com alguém e essa pessoa ela te deu um conselho, uma mentoria ali que transformou a sua mentalidade, que trouxe o recurso que você precisava por conta de um conhecimento que a pessoa te entregou naquele momento. Qual é a importância na sua vida dessa rede de pessoas, pessoas que marcaram a sua trajetória por ter te dado um direcionamento, um conselho? Eu sei que hoje você é treinador de pessoas, você é mentor e você tem essa sabedoria para direcionar pessoas, mas mentor também precisa ser mentorado. Então, ainda que seja de forma não intencional, né? Às vezes você está conversando, está no bate-papo com alguém que tem um nível de conhecimento maior do que o seu e quais foram os três principais conselhos que você recebeu na sua vida e que te fez chegar até aqui? E quem são essas pessoas? Não precisa falar nome, mas a importância que elas têm na sua vida. Sim. Maravilha. Você está me perguntando coisas que a gente não preparou, né? Sim. Então eu vou soltando aqui de uma forma bem leve. Primeiro, cara, eu penso que nós temos que ser flexíveis. Não flexíveis nos nossos valores e princípios, mas flexíveis no sentido de saber, realmente nós não sabemos nada. Ou o que nós sabemos é muito pouco. Muitas pessoas não crescem porque elas são cabeças duras. O cara é cabeça dura, ele acha que só o jeito dele que funciona. Ele acha que a vivência dele é o suficiente para ter a convicção de que só existe um único caminho de fazer a coisa acontecer. Eu sempre fui mente aberta, de ouvir você e falar assim, peraí, esse negócio eu não entendo, mas deixa eu dar uma investigada. Ao invés de duvidar em primeiro momento, eu estou aberto para aprender, olhar para a tua ótica, considerar uma experiência que eu não tenho e saber que aquilo que você manja eu não manjo. Então todo mundo que me dá um conselho, não necessariamente eu pego. Obviamente eu não pego o conselho de todo mundo, nem todo mundo é apto para nos dar conselhos. Só que eu sempre fui muito flexível nesse sentido, coração ensinável. Então o cara que assistia palestras, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei no digital foi por causa disso. Teve o CONAED, Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. Foram 32 palestras. Era palestra cedo, tarde e noite. E eu só consegui assistir todas porque eu era diretor administrativo da escola da minha mãe, então eu tinha essa flexibilidade de horário. Eu assisti as 32 palestras e eu anotava tudo, meu irmão. Eu anotava tudo. Ao invés de falar assim, palestra, vou perder tempo com isso aí. Eu anotava tudo que os caras falavam. Tinha palestras que não fazia sentido para o momento que eu estava, mas outras me ampliaram a visão estratosfericamente, assim, sabe? Então, o primeiro lance, né, a primeira sugestão é não pegue conselho de todo mundo, mas esteja sempre de mente aberta e coração ensinável, para saber que o resultado que você tem hoje é baseado no conhecimento que você tem. E aquela história que o Paulo Vieira sempre fala, aquilo que eu não tenho é porque eu não aprendi ainda, né? É baseado no conhecimento que eu ainda não tenho. Durante a minha trajetória, eu tive muitos mentores. Ainda os tenho. Não os mesmos, mas ainda tenho mentores. Todo líder que quer liderar, ele tem que ser liderado. Porque senão fica incoerente. Sim. Então, se eu quero ser líder de outras pessoas, como que eu não sou um exemplo de submissão? Eu tenho que me submeter aos outros. Então, essa ideia de me submeter, hoje eu tenho meu pastor, eu tenho outros mentores, eu tenho parceiros de negócio que têm muito mais resultado que eu em outras áreas. E que eu sento com esses caras e aprendo o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu comecei, lógico que a minha primeira mentora foi a minha mãe. Então, o meu primeiro curso de comunicação, meu segundo curso de comunicação oratória foi a minha própria mãe. Meus pais, né, sempre me incentivaram muito. Então, minha mãe sempre falava um negócio pra mim, porque eu não confiava no meu próprio potencial. Foi difícil, cara. Foi uma jornada muito grande para eu conseguir compreender essa questão de, você tem que acreditar em você e tal. Minha mãe falava assim, filho, para de acreditar que é nos outros que você tem que se agarrar. Para de achar que você tem que saber tudo. As pessoas estão indo porque é você, cara. Pelo que você sabe no momento. Então isso foi me tirando um peso das costas de achar que eu tinha que saber tudo, que eu tinha que ter todas as respostas, que eu tinha que estar perfeitão. Perfeito nós somos. Então minha mãe foi uma pessoa que me livrou muitas crenças que eu tinha que me impediam de prosperar. Impediam de crescer, assim, né, de me expor e tudo mais. Eu sou muito grato a tudo que passou nesse sentido. Depois eu continuei fazendo outras mentorias. Fiz uma com um professor
que ele realmente foi um marco na minha vida. Eu fiz 12 treinamentos com ele. Fiz 3 formações em PNL e fiz o restante desses 12 treinamentos todos com ele ali, online e tal. Foi o Mauro Penaforte, foi um cara assim, importantíssimo na minha vida. Mas fiz mentoria com o Conrado Adolfo, fiz mentoria com outros grandes caras da comunicação e da área empresarial. E assim, sempre estou aberto a aprender, entendendo o que eu preciso para aquele momento. Então eu vou sempre buscar um mentor para a fase que eu estou, para a dificuldade que eu tenho, para o meu próximo objetivo, sabe? Agora, de grandes lições dentro das mentorias, cara, eu acredito que isso é muito particular para a fase que nós estamos, né? Uma coisa que eu aprendi muito sobre comunicação arquetípica, né? Que é o arquétipo do herói, o arquétipo do rebelde. Isso tudo é muito importante para a comunicação, mas mais importante do que você manifestar na tua comunicação o arquétipo do herói é você de fato ser o arquétipo do herói no teu dia a dia. Não adianta eu vir aqui de verdade, né? ter a postura, e aumentar a minha entonação vocal, pular a veia aqui, falar bravo. Se no meu dia a dia eu sou um gatinho miando. Se no meu dia a dia eu fujo, eu evito os desafios. Se no dia a dia eu não honro minha mulher, se eu não sou o sacerdote da minha casa, se eu não sou o pilar firme, se eu não protejo, lidero, sou provedor. Então, se eu não for o herói... Então, isso foi uma mentoria que eu tive, que ao invés de eu só trazer o arquétipo para minha comunicação, mas é para viver os arquétipos, naquilo que eu queria fortalecer. Então, cara, dentro dessas mentorias, e teve uma só, para finalizar essa parte dessa pergunta, que foi uma mentoria sobre prosperidade. Eu tinha feito várias outras, né, tinha feito cursos de prosperidade e tal, mas teve uma que eu fiz com a programação neurolinguística para mudar representações internas, e eu entendi que dinheiro tem total a ver com emoções. E eu não entendi só na teoria, mas eu entendi na prática aquilo. E eu tive que mudar muito de mim para tirar uma escassez que, por mais que eu quisesse crescer, estava arraigada na minha mente, no meu comportamento, na minha forma de pensar. Então, essa foi uma mentoria que eu fiz em 2019 e ela mudou a minha vida. Em 2020 já troquei o carro, já comecei avanços assim, que eu sabia que eu precisava quebrar uma casca, que era muito grossa. E até hoje, né, você vai... Não importa quanto dinheiro você faça, você sempre tem um próximo nível a ser destravado, mas de uma que eu fiz e que realmente assim foi transformadora foi essa também de prosperidade com a programação neurolinguística.